Fala, meus amigos! Hoje falaremos aí da última rodada do Mundial de Clubes. Tem Palmeiras, tem Atlético de Madrid, tem Botafogo, tem Inter Miami. Fica até o final do vídeo, vamos resenhar juntos. Muito bem, meus amigos, mais uma rodada finalizada do Super Mundial de Clubes. Tivemos jogos interessantíssimos aí. Primeiro jogo da rodada foi Palmeiras e Al Ahly. Palmeiras um time aí bem dominante, né? O Al Ahly também não oferece tantos perigos assim, mas o Palmeiras soube se impor, fazer o seu dever de casa ali. Não tinha muito o que fazer além de buscar a vitória incessantemente, independente se o time era fraco, se oferecia tanto perigo assim. Claro que sempre vai ter algumas escapadas do adversário. Nesse Mundial, então, nem se fala aí, os times pequenos estão surpreendendo até. Não que os brasileiros sejam pequenos em relação aos europeus. Estou falando do escalão da Europa, da África e dos Estados Unidos, que vem surpreendendo aí, em alguns casos, né? Em outros vem perdendo de goleada até. Enfim, ontem tivemos Palmeiras e Al Ahly, um time que buscou incessantemente o gol aí, vem sofrendo, né, com essa dificuldade ofensiva, o Palmeiras de Abel Ferreira. Mas ontem a bola entrou num gol contra ali, no segundo tempo já, e o Palmeiras persistiu buscando o resultado, até que Flaco Lopes conseguiu num contra-ataque arrancar, tirar do goleiro, fazer o 2-0. E os torcedores vão à loucura aí. Flaco Lopes melhor que Vitor Roque? O que você pensa em relação à centroavância do Palmeiras? Quem deve ser o titular? Na minha opinião, o Flaco Lopes tem uma temporada bem melhor. E o Vitor Roque tem que sentir esse banquinho aí, né? Pra chamar a responsabilidade de um jogador de 25 milhões de euros. Faz muito pouco gol. Infelizmente, não estourou ainda com a camisa do Palmeiras, mas tem tempo suficiente para isso. Precisa entender, né, onde ele tá. Precisa se adaptar também e deslanchar aí, né? Tenho certeza que vai fazer muitos gols, porque é um jogador de qualidade, jovem, forte, tem certa habilidade e técnica. Então, assim, não tem motivos para dar errado. Então, é mais questão de paciência, né, da torcida. Só que o Flaco Lopes vem num momento melhor. Na minha opinião, deve ser titular. Veiga quase foi expulso. Teve um lance que o Veiga deu um carrinho ali, jogada temerária, né, de cartão amarelo, mas o árbitro deu vermelho direto, depois foi no VAR e a imagem obrigou ele a voltar atrás, né? Ele tirou o vermelho, deu o amarelo e foi um alívio ali pro jogador do Palmeiras que ficou bem desesperado, né? E acho que esse desespero mostrou pro árbitro que realmente ele estava errado na sua decisão. Eu creio que se tivesse dado vermelho seria uma decisão equivocada, um exagero, mas os árbitros têm seus critérios, né? Tem que ser respeitado. Enfim, Palmeiras conseguiu essa vitória importante de 2-0, abriu vantagem aí no grupo e tivemos o jogo do Inter Miami na sequência, Messi versus Porto. Praticamente o time do Inter Miami é o Messi. O Suárez não consegue, tipo, ele anda com dificuldade, é impressionante a dificuldade de mobilidade que tem Luis Suárez aos quase 40 anos aí. Então, se a bola sobrar para ele, ele crava. Ele sempre está bem posicionado, claro. Mas ele não consegue dar mais intensidade, né? Para jogar na MLS até funciona, mas nesse Mundial você vê que ele sofre muito. Para acompanhar o ritmo, né, dos outros jogadores que estão em outra, em outra rotação, né? Até pela idade. E ele tem bastante problemas físicos, então o time do Inter Miami é praticamente Messi, Busquets ainda consegue ter uns lampejos de craque ali com uma jogada de corpo que ele tirou o cara e deu sequência na jogada. Se não me engano, foi até o lance do gol. Um gol muito bonito do Inter Miami, um gol de empate, que o Porto havia aberto o placar, né? E o Inter Miami empatou nesse golaço. Uma jogada coletiva ali pela ponta, ultrapassagem, cruzamento para trás. E o Segovia, que não é o Segovinha, veio e deu um porradão de chapa. Belo gol. E o Messi sendo Messi, o gênio é o gênio. Temos que aproveitar esse finalzinho de etapa da carreira de Lionel Messi, 8 vezes bola de ouro. Com justiça ou injustiças, o cara é 8 vezes melhor do mundo, não é à toa. Então, assim, ele cravou de falta, deu mole pro homem, ele vai guardar. O gênio é o gênio. Uma cobrança de falta maravilhosa que deu a vitória para o Inter Miami. Quando que você pensou que o Inter Miami, um time limitado, ia ganhar de um time europeu? Realmente o Porto vem numa fase aí terrível. Um elenco muito ruim,
Muito ruim não, muito fraco, muito jovem. Eu diria que esse Porto daqui a 2 anos, com o amadurecimento desses jogadores, e precisa de peças ali, de nome, né, de experiência, para estar chamando a responsabilidade muitos jogadores jovens e outros jogadores de baixa qualidade. Não forma um elenco forte, na verdade. Então, um time que nem briga mais por campeonato português, vai brigar em campeonatos mundiais? Sem chance. E aí o Palmeiras e o Inter Miami abrem vantagem em busca dessa classificação. A Al acho que já não tem mais chances nenhuma. E vamos ver aí os próximos jogos. Tivemos Atlético de Madrid e Seattle Sounders. Atlético de Madrid se impondo ali, fazendo um golaço com o Barrios. O time de Simeone está buscando a classificação, independente de ter jogado muito mal a primeira rodada. Sabe que está vivo na competição, buscou a sua vitória, 3-1. E agora vai jogar com o Botafogo, né, na última rodada. Um jogo bem interessante, dá para o Botafogo ganhar. Já pensou o Botafogo fazer 9 pontos no grupo da morte? Rapaz, vamos falar de Botafogo. Não tem muito o que falar desse jogo do Atlético de Madrid com o Seattle Sounders, porque é um desnível muito grande e todo mundo já esperava uma vitória dos colchoneiros. Botafogo e Paris Saint-Germain, meus amigos, o que foi isso que aconteceu na noite de quinta-feira? O futebol é maravilhoso de nos proporcionar um espetáculo como esse, né? Igor Jesus e seu recital. Que centroavante tem o Botafogo? Entre aspas, porque o Nottingham Forest acabou de contratar um atacante top. Um brasileiro top, top, top. Nesse momento está uma fase espetacular. Prende a bola na frente, ataca pela ponta, combate, marca pressão, bola aérea boa. Tem velocidade, não é lento. Sabe prender a bola, faz o pivô. Que isso, que jogador. Desde que o Ancelotti pisou em solo brasileiro, a fase do homem tá esplendorosa. Porque o primeiro jogo que o Ancelotti acompanhou, desde que ele chegou no Brasil para ser técnico da seleção, foi Botafogo na Libertadores. E naquele jogo ali, Igor Jesus deitou, melhor em campo. E desde então ele vem evoluindo bastante aí. Até um pouco antes ele já estava jogando bem, que foi a retomada, né, do Botafogo com o Paiva. Passa muito pela produção do Igor Jesus, um jogador aí que, na minha visão, tá muito melhor que o Richarlison e merece ser titular da seleção brasileira. Vamos ver se o Ancelotti vai convocar. Isso aí é um papo para outro vídeo. Enfim, um Botafogo que foi para cima do Paris Saint-Germain da forma que podia ir, se fosse de qualquer jeito, pau a pau ali, atacar o Botafogo sem se proteger, sem esperar, ia sofrer, certamente. Que o Kvaratskhelia é muito bem pela esquerda, dando um trabalho imenso ali para Alex Telles e os zagueiros botafoguenses, mas assim, o Barbosa fez uma partida de almanaque também. Falar do Igor Jesus e não falar do Barbosa, que partida do zagueiro alvinegro. Meteu-lhe a porrada no jogador, nos jogadores do PSG, bateu mesmo. O meio-campo do Botafogo muito estruturado com o Alan, que jogou muito tempo na Europa, então foi uma escolha acertada do Paiva. Ter colocado o Alan ali deu muita firmeza para esse meio-campo. Um jogo pegado, né? O Botafogo mostrando aí pro PSG o que é a Libertadores. Então, respeita os brazucas. Não vem com esse papo aí de que não dá para ganhar de europeu. Eu achei que não dava, mas o Botafogo provou que se a gente botar intensidade, igual eles jogam, a nossa qualidade técnica dá para sobressair em certos momentos. Eles têm elencos muito melhores que os nossos, apesar de nós sermos o país do futebol, né? O dinheiro não tá aqui. Então, nossos melhores jogadores vão para lá. E os jogadores que ficam aqui são de bom nível, mas não são do mesmo nível que o time deles. Então a gente tem que igualar na vontade, superar na vontade para igualar, talvez, na técnica. Então, assim, Botafogo tá de parabéns, resultadaço. Ninguém esperava que o Botafogo ia ganhar o PSG campeão da Champions recentemente, vindo de 2 goleadas aí, 5-0 na Inter de Milão, 4-0 no Atlético de Madrid, e vai lá o Botafogo, mostra que nada é impossível, 1-0 nos caras. Resultado incrível, que o torcedor do Botafogo aí já deve estar no 18º balde de cerveja, deve estar bebendo até agora, merecidamente. E assim, foi um jogo incrível aí para quem gosta de futebol, porque o PSG tava nervoso já. Tipo assim, como que eu tô perdendo para esse time brasileiro? Eu sou campeão da Champions, da Tríplice Coroa.
metendo goleada em todo mundo. E a gente não consegue furar essa defesa. Os caras estavam dando a vida ali. Mas o Botafogo deu a vida e o PSG não tava nem aí pro resultado. Nem vem com esse papo que eu não vou nem escutar. A gente deu a vida e se entregou mais que os caras? Sim. A gente tem um elenco menor, eles têm um elenco melhor que a gente? Sim. Mas a gente ganhou dos caras, do melhor time do mundo? A gente ganhou, pô. Isso que importa. Então, assim, não vem com esse discurso de vira-lata, porque apesar de ninguém achar que o Botafogo ia ganhar, ganhou. Agora tem que respeitar. Futebol é assim. Não tem essa de, só o melhor vence, por isso que a gente ama esse futebol, esse esporte maravilhoso que nos surpreende, né? Que dá a possibilidade do time mais fraco ganhar na vontade, igualar na técnica e, assim, jogo maravilhoso para quem ama futebol. Obrigado, deuses do futebol, por essa maravilha que foi esse jogo. E hoje tem mais, hoje tem Flamengo e Chelsea. Dá para esperar o que desse jogo? Esse Mundial tá bom demais. Presidente da La Liga, fica chill aí. Não vem com esse papinho de querer acabar com a competição, não, que foi a melhor coisa inventada nos últimos anos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos buscar os 500 inscritos aí, essa metinha que foi lançada. Conto com vocês, vamos pra cima. Fiquem com Deus. Tamo junto, até breve.